parabenizar o pessoal de Moarama que acertou o caminho para vir para cá, né? Porque o professor Evandro, ele passou reto naquele trevo, sabe aquele trevo lá, aquele trevo, e foi parar em Guaíra. Aí ele chegou em Guaíra e falou: Daniel, a cidade tá esquisita. Me ligou 3 horas da manhã. Eu falei: pô, como assim esquisita? Normal. Não, tem uma ponte, tem um rio. Eu falei: maluco, você passou direto no trevo, seu burro. Aí ele: eu tô em Guaíra. É muito jumento, né, velho? Mas assim, eu amo esse cara. Galera, vamos começar então nossa super revisão. A partir de agora até o final, você vai ter conteúdo, conteúdo, conteúdo. Daniel, não estudei nada. Eu não estudei. Filho, ainda há esperança para você hoje. Se você tiver assim uma ultra mega power mente e você conseguir captar tudo aquilo que a gente vai conversar com você, tá? Então, fiquem ligados. Quem não quiser anotar, não precisa, porque tudo que eu falar está no seu material. Nós vamos trabalhar em uma metodologia de exercícios, né? Nós temos algumas questões que eu coloquei para vocês, que eu quero compartilhar e comentar. E à medida que eu for comentando essas questões, eu vou puxando alguns temas que são importantes em direito constitucional. Lembrando aí que na prova do... Hã? Por que para frente? Tá. Oi, é que eu tive um pressentimento de que alguma coisa vai acontecer comigo. Mas é normal assim, né? Olha só, nós vamos... Eu não consigo, eu perdi a concentração agora. Filho da égua, velho, onde que tá? Olha só. Gente, olha... Porra, cadê ele, velho? Olha só, gente. Direito constitucional, né? Então vamos lá. Porra. Olha só. Eu já conversei com todos vocês já tiveram a oportunidade de assistir a aula. Ele quer me descontar o susto que eu dei nele. Eu não vai conseguir nunca, porque foi massa aquele. Gente, direito constitucional, que nós estamos preparados para vir nessa prova uma questão de direito constitucional na parte de direitos fundamentais, e é possível... Era isso? Depois eu te ensino. Tá, então vai lá. Depois eu te ensino a dar susto. Olha só. Direito constitucional, nós estamos esperando para essa prova uma questão de direitos fundamentais e deve vir outra do artigo 37 ao 41, que vocês veem em direito administrativo. Eu acredito que vai vir 2 questões. O que é isso? Cara, bicho, tem sacanagem aqui. Tem sacanagem não? Tá, sem choque, né? Que eu já caí nessa porra uma vez. Gente, puta merda. Olha só. Artigo 37 ao 41, vocês vão ver com o administrativo, deve vir uma questão e deve vir outra de direitos fundamentais. Talvez venha 2 de direitos fundamentais e nenhuma do 37 ao 41 inconstitucional. E aí deixa para vir administrativo. A gente está chutando numa possibilidade. De qualquer forma, nessa prova aí do INSS, ela deve vir no padrão do TRE. Quem foi que fez TRE domingo agora? Pronto. Foi difícil constitucional? Não foi, né? Estava tudo aquilo que a gente falou que ia cair? Texto da Constituição, no máximo casinho concreto, deve ter 2, 3, 4 casos concretos. Provavelmente a questão de direito constitucional, se ela vier, ela deve vir ali texto constitucional e pode vir num caso concreto, não tem problema. Não será uma questão difícil, tá? Eu não acredito, isso é uma percepção minha, eu não acredito que vai vir uma questão ultra mega power doutrinária, daquelas que a FCC coloca que ninguém acerta. Eu acho que não vem. Acho que vai vir uma questão copia e cola do texto constitucional, pode vir contextualizada numa historinha, para você descobrir o direito fundamental. Ou então ele vai pegar fazer uma questão, onde ele vai trabalhar com o texto constitucional, aqueles peguinhas de sempre. Que aí sempre tem um bisonho que dorme na hora e não vê que ele tirou o i do ilícito, né? Não vê que ele, ao invés de vedado ele colocou permitido, não vê que onde tinha não ele tirou não, onde não tinha não ele colocou. São detalhes que você tem que prestar atenção na hora da prova de direito constitucional, porque é isso que a banca vai fazer com vocês, beleza? Então olha só, eu trouxe algumas questões que eu gostaria de compartilhar com vocês e ao longo dessas questões eu vou compartilhando e vou comentando alguns temas que eu acho relevantes para vocês. Então você vai pegar o seu material e você vai lá para o final do seu material onde estão as questões. Ah, Daniel, e o resto aqui? Não, o resto você vai ler em casa, filho, hoje de madrugada. Beleza? Teve uma aluna que mandou ontem no fórum uma pergunta bem bacana,
eu não tive tempo de responder, eu ia responder. Se ela estiver aqui, beleza. Se você estiver na web nos assistindo, ótimo. E se você não tiver, eu chegar em casa hoje, eu vou responder. Eu coloquei no material lá, por exemplo, um dos incisos do artigo 5º que fala da prisão civil do depositário infiel. Prisão civil, depositário infiel e devedor de pensão alimentícia. E na Constituição está escrito essas duas formas de prisão. A colega pegou e fez a pergunta, Daniel, mas não tem a súmula? Não tem a súmula 25 lá do STF? Você acha que vai cair com súmula ou sem súmula? Querido, vou dizer para você. A FCC, ela não tem o hábito de colocar jurisprudência na prova dela. Não tem. Então fique tranquilo em relação a isso aí. Ela deve pegar o texto constitucional e reproduzir. E se ela reproduzir o texto constitucional, tem quantas formas de prisão civil no Brasil? 2. Prisão civil do devedor de pensão alimentícia e depositário infiel. Vá pelo texto constitucional. Tá, Daniel, e como é que eu posso saber se ele pediu jurisprudência? Ele vai colocar, segundo a jurisprudência, segundo o STF, alguma coisa nesse sentido para te dar dica. Ele não vai te deixar à toa, não. O normal é vir um texto constitucional. Então, cuidado com aqueles temas que têm a divergência no que tange a jurisprudência, tá? Eu peguei uma questão aqui, que ela é bem clássica na FCC, em direito constitucional. Ela está dentro do tema das regras gerais dos direitos fundamentais. E o que pega as regras gerais? Os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 5º sempre caem em prova, mas aquelas outras características, gerações de direitos fundamentais, a FCC coloca algumas vezes isso aí em prova. Então nós temos essa questãozinha, gostaria de fazer com vocês. Segundo o disposto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada caso do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a... Gente, aí você fala, nossa, Daniel, mas é muito fácil. Filho, não é que é muito fácil, não. É porque você sabe. Não é fácil. Você pegar uma pessoa que... a gente estava parado ontem, eu estava lanchando, aí o cara, pô, você sabe que amanhã vai ter prova do INSS? Putz, eu tinha esquecido, é mesmo, cara. Eu fiz minha inscrição, ó. Aí, pô, você vai fazer onde? Não, nem sei onde eu vou fazer. Pô, agora eu não vi se é de certo ou errado ou de marcar X. Você sabe como é que é? 2 pessoas conversando. Pronto, esse é seu concorrente. Esse cara, na hora que chegar nessa questão, ele vai começar a chorar. Ele vai chorar e vai entrar em desespero. Ele vai falar, caraca, velho, que troço difícil. Mas para você não é. Então, gente, você sabe a matéria, é bem tranquilo. Você vai chegar lá e vai reproduzir. Você sabe que isso aqui é emenda constitucional porque você estudou. Outra coisa que você tem que estudar sobre essas regras gerais, que sempre cai na FCC. Gerações de direitos fundamentais. Sempre cai na FCC. E o que eu tenho que saber de gerações, Daniel? Primeiro, distinguir primeira e segunda geração. É o que mais cai nas provas da FCC. Primeira geração, tem que lembrar que são os direitos de liberdade. Eles são direitos individuais. Eles têm caráter negativo e impõem ao Estado... Quer dizer, eles têm caráter negativo, o Estado ele fica impedido de interferir na sua vida e eles formam para você como se fosse um direito de defesa. São as palavrinhas que você tem que encontrar na sua prova. Daniel, e os exemplos de direitos fundamentais de primeira geração? Todas as liberdades, direitos civis, direitos políticos, são esses que a FCC coloca. Todas as liberdades, direitos civis, direitos políticos. Pronto, isso é primeira geração. E segunda geração? Segunda geração é formada pelos direitos de igualdade. Igualdade é um caráter positivo, porque o Estado agora interfere na sua vida. Ele tem viés social, porque ele ajuda e ele tenta ajudar todas as pessoas da sociedade. E eles vêm por meio de prestações do Estado. Exemplos de segunda geração dos direitos fundamentais. Caiu numa prova que eu fiz em 2010, TRF 4ª região. Exemplos, direitos sociais, direitos culturais e direitos econômicos. Pronto, esses 3, acabou. Vai cair um desses 3 na sua prova. Daniel, e terceira, quarta e quinta? A FCC não pede. A FCC sempre trabalha com primeira e segunda, fica bem tranquilo. Se cair terceira, ele vai te pedir lá, por exemplo, da terceira dimensão, ele vai te pedir, qual que é o direito? Beleza, direito de fraternidade, bem tranquilo. Ah, Daniel, você tem que pedir um exemplo. Tranquilo, preservação do meio ambiente, direito ao progresso da humanidade, bem tranquilo para a sua prova. Outra coisa que você tem que ficar ligado, 2 características muito importantes sempre caem em prova. Gente, não existe direito fundamental absoluto. Não existe. A FCC joga isso no meio da questão lá, bem disfarçado. Você encontrou uma questãozinha dizendo, não, porque o direito tal é absoluto. Está errado, pô.
já marca ela errada. Tudo bem? E outra coisa que a FCC também gosta de falar, acerca do rol de direitos fundamentais. O rol de direitos fundamentais é um rol taxativo ou exemplificativo? Exemplificativo. A FCC sempre pergunta isso em prova. Achou lá na tua prova, coloca rol exemplificativo, porque podem surgir outros direitos fundamentais além dos previstos na Constituição. Bem tranquilo. Então essas são as regras gerais. Né? Pode passar aí, por gentileza, aí o PowerPoint. Eu trouxe aqui mais uma questão. Essa questãozinha aqui é uma questão bem característica da FCC. Como é que ela é? Ele coloca o comando, traz assertivas para você julgar. 1, 2, 3, 4, 5. E depois pede lá, marque a alternativa correta. Ou então, para pegar os bisões de plantão, marque a alternativa incorreta, né? E vocês sabem que quantas pessoas não foram pegas por essa pegadinha já. Então, tem que ficar bem ligado. Gente, prova da FCC, o seu sucesso está numa boa leitura atenta, tanto do comando quanto das questões. Muitas pessoas já me procuraram depois da prova de domingo do TRE e falaram, puta merda, Daniel, era para eu ter feito 55, mas eu errei 2 de bizonhice. Ou então, pô, Daniel, não viu o comando da questão. Caraca, eu não acredito que eu errei essa. Por quê? Eu já falei isso várias vezes para você. E vou repetir para todo o Brasil agora que está nos assistindo. Você só não vai passar na FCC se você bizonhar. Se você não prestar atenção no comando. Se você não prestar atenção que está faltando o I. O cara ainda quer entrar com recurso. Não, Daniel, aqui não tem nada de errado. Claro, filho. Era para estar escrito ilícito, está ilícito. Eu não vi. Bizonho. E é isso que vai te tirar do concurso da FCC, porque a prova está tranquila e está para você. Olha essa questãozinha aí. Considere as assertivas abaixo a respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos. 1. A criação de associações e na forma da lei de cooperativas independem de autorização, sendo lícita a interferência estatal em seu funcionamento. Gente, certo ou errado isso aí? Errado? Por que está errado? Gente, olha a maldade pura do examinador. Ele tirou uma letra. É a letra que vai te fazer ganhar 5 mil reais por mês. Por isso que você não pode bisonhar. Era para estar escrito ali no lugar de ilícito, era para estar escrito ilícito. Eu posso apertar isso aqui? Cara, se eu levar um choque, velho. Cara, que raiva. Ai, meu Deus do céu. Ai, não deu choque não. Sem graça vocês, nem para dar um choque. Olha só. Então, nós temos aqui. Ah, ele não funciona. Tá fraco, né? Ah, tem que... Sim? Abre e fecha. Não. Tá, beleza. Vou ficar abrindo e fechando, né? Sendo lícito... Vai tomar banho isso aqui. Olha só. Sendo lícita, preste atenção nesse é o peguinho daquela primeira. Segunda. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas por decisão administrativa, desde que devidamente fundamentada. Certo ou errado isso aí? Mas por que está errado? Gente, não é decisão administrativa, é decisão judicial. Pergunta, alguém viu essa questão domingo passado na prova do TRE? Estava lá no TRE? Nossa, Daniel, mas você falou isso 20 vezes em sala de aula, caiu no TRE, você acha que caiu no INSS? É lógico, gente. O examinador da FCC, ele é um jumentão, ele é um cara sem criatividade. Então ele fala, puxa, deixa eu criar uma coisa nova. Sabe o que ele faz? Ele pega a prova passada e cria a questão. Você entendeu? Essa é a coisa nova dele, ele sempre faz a mesma coisa. Olha 3. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, a suspensão e interdição de direitos. Está certo ou errado? Certíssimo, está escrito no artigo 5º da Constituição. Quantas vezes você já não viu essa questão em questões da FCC? Um monte de vezes, não é verdade? Então, gente, é isso que é FCC. Olha 4. Conceder-se-á mandado de injunção, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Certo ou errado? Certo, olha só. Muito cuidado com remédios constitucionais. No esqueminha que eu coloquei para vocês nesse material de resumo que está nesse material do aulão, eu já coloquei tipo como se fosse só a síntese dos remédios constitucionais. Leia isso antes da prova. Por quê? Porque o cara na prova, ele pega um remédio e coloca o conceito de outro. Ele sempre faz isso. Então você tem que diferenciar os remédios constitucionais para não confundir. Outra coisa que eu chamo a sua atenção, que é uma questão sempre cobrada em prova da FCC, as penas permitidas e penas proibidas. A FCC ama isso. Então, dê uma olhada nos incisos 46 e 47 lá do artigo 5º.
onde você vai ter as penas permitidas e penas proibidas. Você vê que fica bem simples a questão. Pode passar aí o slide. De acordo com a Constituição Federal Brasileira, está correto que se afirma apenas em 3 e 4. Gente, cuidado. Resolveu as assertivas? Não esqueça de ler este comando, esse segundo comando aqui. É uma tendência natural do aluno bizonho de ele achar as certas e ele já querer ir procurar e marcar a resposta com as certas. Só que aí pode acontecer, igual aconteceu com um amigo meu numa prova, que ele fez tudo certinho e ele não viu o comando, e o comando pedia marque as incorretas. Ele respondeu a questão e errou o resultado dela. Então, tem que ler os dois comandos desse tipo de questão aqui, porque com certeza a FCC vai colocar algum peguinha. Tudo bem? Eu acredito que a questão de constitucional vai vir nessa formatação para você, onde a FCC vai ter uma possibilidade de trabalhar toda a matéria de direito constitucional com muita tranquilidade. Pode passar o slide aí. Olha essa outra que legal. Estabelece a Constituição Federal que a casa é asilo inviolável do indivíduo e nela pode entrar sem o consentimento do morador. Letra A. Qualquer pessoa em estado de miserabilidade. The house is down, desse jeito, né? Letra B. Oficial de justiça munido de autorização do juiz a qualquer hora. O que está errado aí? A qualquer hora, né? Letra C. Qualquer pessoa para prestar socorro? Qualquer pessoa? Sim, claro que sim. Daniel, mas você falou que é só texto puro da Constituição, filho. Isso está escrito na Constituição. Só que a FCC, o que ela está fazendo? Isso é uma tendência que ela está adotando agora. Ela pega o texto constitucional e parafraseia ele. Gente, mas não tem como errar uma questão dessa aqui, pelo amor de Deus. Eu acho que na tua prova de amanhã vai vir uma questão nesse nível. É uma questão que explora o texto constitucional, mas é uma questão bem contextualizada. Ela não vai ser aquela questão simples. Se ela vier mais simples, ótimo para você. Se vier assim, tranquilo, você vai acertar do mesmo jeito. Olha o resto da bizonhice. D. Oficial de justiça munido de autorização administrativa apenas durante o dia. Gente, nada a ver, né? Tem que ser decisão judicial. Letra E. Policial militar munido de ofício do delegado de polícia. Você fala, Daniel, eu sou policial militar, eu entro sem nada. Filho, não leve a prática para o dia da sua prova, não é verdade? É que se você faz isso, aí é outra parada. Mas a Constituição diz que só pode entrar durante o dia com determinação judicial ou nos outros casos. Quais são eles? Flagrante delito, desastre para prestar socorro. Esses três, você pode entrar a qualquer hora na casa do indivíduo. Tranquilo? Então esse é um dispositivo que é importante ser lembrado no dia da prova. Pode passar aí? Gente, olha que questão. Essa é a questão ultra mega power. Sabe aquela questão assim que vai derrubar, foiçada nas pernas? É essa aqui. Mas é uma questão que se resolve. Olha só. Em relação à liberdade de crença, estabelece a Constituição que? Letra A. O Estado brasileiro, por ser laico, não pode prestar assistência religiosa em entidades de internação coletiva. Isso está certo ou errado? E por que está errado? Porque, na verdade, ele deve prestar assistência religiosa, não é verdade? Isso é o que está nos incisos ali, nos incisos da parte de liberdade de consciência, 6º, 7º, 8º. Letra B. Uma pessoa perderá direitos políticos, caso alegue motivo de crença religiosa, para se livrar do cumprimento da obrigação a todos imposta e se opõe a cumprir prestação alternativa. Isso está certo ou errado? Hã? Vocês acham que está certo? Sim. Gente, atenção. Atenção, pessoal da web. Atenção, todo mundo que está aqui agora. Porque essa informação é informação ultra mega power importante para você. Esta questão é de uma prova que ocorreu há 3 semanas atrás, da FCC. Ok? Faz 3 semanas que foi aplicada essa prova. Só para você ter ideia, essa questão aqui ela está no seu gabarito provisório ainda, não teve o gabarito definitivo dela. Tá? Então é uma questão nova. O que acontece? A FCC, ela entende que escusa de consciência, ou seja, você deixar de cumprir a prestação alternativa e também a obrigação imposta a todos, isso gera perda dos direitos políticos. Eu o tempo todo ensino, sempre ensinei, no meu material está escrito dessa forma, eu sugiro para você responder suspensão dos direitos políticos, porque está escrito na lei,
e é assim que entende a maior parte da doutrina. Entretanto, a FCC entende que é perda dos direitos políticos. Isso ela falou para mim há 3 semanas. Eu não tive tempo de dizer isso para você. Então, eu estou dizendo agora. Caiu essa questão para você. Atenção, você em todo o Brasil. É para você responder, então, no caso de discurso de consciência, responde perda dos direitos políticos. A FCC está entendendo dessa forma e o CESP também. Ok? Então, eu vou ter que fazer uma adequação no meu material para sugerir perda por conta da banca. Não se admire em si na prova de amanhã colocar suspensão como certo. Não se admire. Mas, o mais seguro devido a essa questão é colocar perda. Pô, Daniel, estou com dúvida, o que eu faço? Filho, na dúvida você tem que fazer o seguinte. Está igual a questão de administrativo que a gente estava vendo ali, da porcentagem de vagas para deficiente, né? Todo mundo viu que aquilo lá está errado, mas era a resposta correta do gabarito. Gente, encontrou a questão lá, você está com dúvida, você olha para ela e fala, pô, é a única que parece certa, o resto está tudo muito errado. Mas essa também está errada, mas parece certa, eu não sei o que eu faço, filho. Se você olhar e ficar com dúvida, exclui aquelas que você tem certeza que está errado. E aquela que você está com dúvida que está certo, é essa que é a resposta. Porque você está com dúvida que provavelmente a FCC colocou de uma forma de sacanagem ali para tentar te pegar. Vai nela que vai dar tudo certo. Então, nessa questão aqui, a letra B foi considerada o gabarito correto. Olha C. A garantia do livre exercício dos cultos religiosos não abrange a proteção do estrangeiro por motivo de segurança nacional. Gente, está certo ou errado isso? Ridículo, né? Todos estão protegidos pela liberdade religiosa. Bem tranquilo isso aí. Letra D. As igrejas para professarem seus cultos dependem de autorização administrativa, a qual será negada a instituições que usam práticas de curandeirismo. Tipo assim, onde é que você leu isso mesmo? Gente, lugar nenhum, né? Pelo amor de Deus. É aquela coisa que a FCC joga do nada para tentar te pegar, distrair a sua atenção, mas não tem nada a ver isso aí. Até porque toda igreja faz cura, não é verdade? Senão não ia ter igreja no mundo. As igrejas, até o Alfa cura a sua vida. Saiu luzinha? Saiu luzinha aqui não? Não? Puta merda, um dia eu vou conseguir. As igrejas, para serem proprietárias de bens imóveis, devem adquirir personalidade jurídica para se equipararem às fundações. Gente, pelo amor de Deus, de onde o cara tirou isso ali? Criatividade full, né? Nada a ver. Resposta correta, letra B. Questãozinha mais complexa, estilo FCC, em que você resolve sabendo o texto constitucional com muita tranquilidade, tudo bem? Mais uma questão aí, pode passar o slide? Gente, esse é o tipo de questão comum na FCC, caso concreto. Caso concreto. Quem fez o TRE domingo sabe o que eu estou falando. Porque no TRE tinha as questões, o cara contava historinha, até que teve um monte de bizonho que errou aquela questão do senador lá, não é verdade? É aquela questão lá que ridícula, que o cara esqueceu de olhar a idade do peão, tinha 31 anos de idade, e senador de 35. Tipo assim, o cara erra uma coisa ridícula dessa na hora da prova. Né, bizonhão? Né? Acontece, tem sempre o bizonhão que é. Olha só, gente. Herculano, condômino desgostoso, com os atos de arbitrariedade praticados pelo síndico, em exercício do edifício onde reside, resolveu manifestar suas críticas por meio de cartas dirigidas aos demais condôminos. Com medo de sofrer represálias do síndico, Herculano não se identificou nas cartas, reservando-se ao anonimato. Nesse caso, segundo a Constituição Federal, você viu que lendo a questão, você já começou a identificar alguma coisa? Sua cabeça já não está fermentando assim? Bizonho, é proibido o anonimato. Você não pensou nisso? Gente, automático, não tem erro, você vai acertar a questão. Vamos lá para as assertivas. Desgostoso? Isso. Não é livre a manifestação do pensamento, pois é inviolável o sigilo da correspondência. Isso está certo ou errado? Por que está errado? Gente, aquele não ali tem nada a ver, ele colocou um não onde não tem. O que eu digo para você? Aonde não tem não, FCC, põe não. E onde era para ter não, ela tira. Então presta atenção nisso aí. Letra B. É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato, assegurado o direito à indenização pelo dano moral decorrente de sua violação. Está certo ou errado? Errado por quê? É vedado o anonimato, você já está com o texto constitucional na sua cabeça. Letra C. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Está certo ou errado? Certinho. Aí você vê a questão, cara, ai meu Deus, é uma questão de caso concreto, eu vou morrer. Não, olha a resposta que ridícula. Resposta que você sabe, não tem erro. Olha D. Não é livre a manifestação do pensamento, pois é inviolável a imagem das pessoas, assegurada a indenização pelo dano moral decorrente de sua violação, mesma besteira.
E a letra E, não é livre a manifestação do pensamento, pois ninguém será privado de direitos por motivo de crença política. Nada a ver, misturou tudo ali. Então, uma questão bem tranquila, caso concreto. Deve vir para você muitas questões caso concreto amanhã. Eu acredito, pelo menos, que em direito previdenciário deve vir horrores de caso concreto para você. É como se você estivesse trabalhando no INSS. Um monte de velhinho chegando e pedindo benefício, você vai ter que dar para ele, bem tranquilo. O benefício, tá? Questão 6. Né? Mais uma questãozinha. Gente, isso aqui tem que estar no seu cabeção. Crimes inafiançáveis, imprescritíveis e insuscetíveis de graça e anistia. Porque isso aqui não cai na FCC. Despenca. Então você tem que ter muito cuidado. Se você não decorou ainda dá tempo. Decore até amanhã quais são os crimes inafiançáveis, imprescritíveis e insuscetíveis de graça e anistia. Olha que questão legal. Caso concreto, gente. Essa questão aqui, essa prova, foi em janeiro agora. César, chefe de um determinado grupo armado civil, ordenou que seus comparsas controlassem uma determinada comunidade de pessoas carentes, agindo contra a ordem constitucional e o Estado democrático. De acordo com a Constituição Federal, tal ato constitui crime. Primeiro, você identificou o ato? Que ato que ele está falando? Ação de grupos armados. Tá, Daniel, mas ele não falou, mas ele foi te dando elementos, gente. Você tem que pegar os elementos da questão. Ele falou assim, grupo armado, ação de grupos armados contra a ordem democrática. Pronto. Eu lembrei disso, eu tenho que lembrar o que ele é. E eu lembro que ação de grupos armados é o quê? Inafiançável e imprescritível. Acabou. Vai direto ali na questão. Olha só. A primeira, inafiançável, suscetível de anistia e graça, está errado. Insuscetível de graça e anistia apenas está errado. Inafiançável apenas está errado. Imprescritível apenas está errado. Inafiançável e imprescritível. Letra E, resposta correta. Muito tranquilo isso aí. Beleza? Mais uma questão. Gente, cuidado, bisonhão. Oh, meu Deus, queria estar dentro da sua cabeça amanhã. Questão que começa com o comando não. Cuidado, pelo amor de Deus. A questão que começa com o comando não, ela é uma questão perigosa. Você tem que raciocinar de forma correta. Você tem que pensar direito, respira fundo, não entendeu? Respira fundo. Olha só, não é assegurada a categoria dos trabalhadores domésticos. Então ali tem 4 direitos que são dos trabalhadores domésticos, que estão na Constituição, e um que não é. Qual que não é dos trabalhadores domésticos? Letra A, seguro contra acidente de trabalho. Por que você sabe disso? Porque você foi lá no artigo 7º, leu o último inciso e memorizou quais são os direitos dos trabalhadores domésticos. Essa questão cai muito em prova. Eu já coloquei o rol de direitos que são destinados ao trabalhador doméstico no seu material. Então, leia isso antes de ir para a prova. Passa mais uma aí. Gente, mais uma questão aqui, trabalhador do artigo 7º. A FCC adora fazer perguntinha ali, bem básico, bem simples. Tem muita pegadinha para ser feita, então presta atenção. É direito do trabalhador urbano e rural. Letra A. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Isso está certo ou errado? Está certo? Sem graça a primeira, né? Mas está certo. Ai, Daniel, tem gente que é assim, ele chega na primeira questão, vê que está certo, ele fala, ah não, deve ser uma pegadinha, não pode ser. Claro que pode ser, cara, você pode pegar a primeira, está certo. Como pode ser a B, a C ou a D ou a E, bem tranquilo. As outras, vamos ver que bizonhice eles colocaram aí. Seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, com exclusão da indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. O que está errado ali? Com exclusão, na verdade, o empregador ele ainda tem que indenizar se ele incorrer em dolo ou culpa. Letra C. Gente, essa de prescrição cai pra caramba na FCC. Memorize. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 2 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 5 anos após a extinção do contrato de trabalho. O que está errado aí? Inverteu, não é verdade? Então, gente, se ele inverter o 2 e o 5, você não pode cair não, tá? Olha só, prescrição de 2 anos é para frente e conta-se a partir da rescisão do contrato. Prescrição de 5 anos é para trás e conta-se do dia em que você entra com a ação. Tudo bem? São essas 2 informações que você precisa saber para resolver qualquer questão sobre essa prescrição trabalhista. Proibição do trabalho noturno perigoso e insalubre.
a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 15 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. O que está errado aí? É proibido o trabalho para menores de 16. São 3 faixas etárias, 18, 16 e 14. 18, não pode trabalhar perigoso, noturno, insalubre. 16, qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir do 14. Decorou isso, acerta a questão na prova. Cai bastante na FCC. E a letra E é sobre prescrição também. A letra E ela mostra outro hábito que a FCC tem. Ao invés de colocar 2 e 5, ela troca os números, coloca 3 e 5, 4 e 3, 22 e 21, sei lá. Ela mexe qualquer coisa lá. Pode passar aí. Gente, direito de nacionalidade. Cuidado. Cuidado. Foram as questões que o pessoal teve mais dificuldade no caderno nos 10 dias. Muita gente fez perguntas, muita gente colocou no fórum. Gente, nacionalidade é só ler o artigo 12. O que vai cair está lá dentro, não tem erro, é bem tranquilo. Olha essa questãozinha aí. Em relação aos brasileiros natos, é correto afirmar que o texto constitucional, olha só, preste muita atenção essa questão de nacionalidade para o comando da questão. Por quê? Se a FCC pedir coisas de brasileiro nato, você tem que responder coisas de brasileiro nato. E ela vai colocar no meio coisas de brasileiro naturalizado. Só que ela coloca no meio coisa de brasileiro naturalizado que está escrito na Constituição. Aí você lê a assertiva e fala, nossa, está certo. Só que você esquece que o comando da questão está pedindo coisas de brasileiro nato. Então preste atenção nisso aí, para você não errar a questão. Olha a primeira. O que é isso? Está dando tchau? Ah, o que é isso? Então tá, tchau para vocês. Olha só. Letra A. Adotou. Posso fazer? Adotou apenas o critério do local de nascimento para a determinação da nacionalidade. Está certo ou errado isso? Por que está errado? Porque você sabe que tem do local do nascimento e tem pelo sangue. Critérios sólidos e critérios sanguíneos, bem tranquilo. Letra B. Estabelecer um rol aberto com as hipóteses para aquisição de nacionalidade, o qual poderá ser ampliado por lei complementar. Está certo ou errado? Hã? Eu senti assim um certo receio nessa, né? Certo ou errado? Primeiro eu preciso esclarecer, rol aberto é a mesma coisa que dizer que o rol é exemplificativo. Isso está certo ou errado? Gente, é lógico que está errado. E por que está errado? Porque quando se fala de direito do brasileiro nato, o rol é taxativo. Mas se estivesse falando do naturalizado, o rol é exemplificativo. Vocês entenderam aqui o pegadinha? Letra C. Proíbe que sejam extraditados, ainda que haja comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes. Certo ou errado? Que ridículo, né, véio? Olha só. O professor Pablo, gente, olha que ridículo. Tá parecendo aquele foguinho, aquele bonequinho. Como é que é o nome? Não, você me distraiu agora. Posso voltar lá? Então, obrigado, tá? Não olha pra mim que você tá ridículo. Olha só. Extradição. Gente, extradição despenca na FCC. Então, muito cuidado. E quando cai na FCC, a FCC não perdoa, ela arregaça. Ela coloca doutrina pesada quando fala de extradição. Então, preste muita atenção nisso aí. Brasileiro nato, pode ser extraditado? Então, a questão está certa ou errada? Hã? Está certo, gente. Proíbe que sejam extraditados, ainda comprovado o envolvimento com tráfico. Bem tranquilo. Letra D. Adotou apenas o critério de parentesco consanguíneo para a determinação da nacionalidade. Está certo ou errado isso aí? Por que está errado? Pelo mesmo motivo da letra A. Se respondeu A, você responde a D com muita tranquilidade. Letra E. Reserva-lhes o cargo de ministro do STJ. Gente, pelo amor de Deus, não pode errar isso. Quais são os cargos privativos de brasileiro nato? Todo mundo junto, bem bonito. Presidente e vice-presidente da República. Presidente da Câmara dos Deputados. Presidente do Senado Federal. Ministro do Supremo Tribunal Federal. Carreira diplomática. Oficial das Forças Armadas. E ministro de Estado da Defesa. Não esqueça, é o único ministro de Estado que é privativo brasileiro nato. Isso tem que estar decorado, porque sempre cai em prova da FCC, tranquilo? Tudo bem? Pode passar aí. Gente,
Olha só que questãozinha bacana, questãozinha de direitos políticos. Deem uma olhada nos incisos antes de fazer essa prova, porque direitos políticos é uma das matérias mais trabalhadas para a FCC em concurso público. Fique ligado nisso aí. Um governador de estado, ainda no início do exercício do seu mandato, deseja se candidatar ao cargo de presidente da República, para que possa concorrer às eleições e, caso seja vitorioso, assumir o novo cargo, deverá ser brasileiro nato. Então ele já te deu uma informação e pediu. E deverá afastar-se temporariamente do seu atual mandato até 6 meses antes do pleito. Certo ou errado isso aí? Gente, certo ou errado? Isso é dúvida? Você ficou com dúvida? Questão com dúvida eu coloco no bolso. Então deixa ela no cantinho aí. Letra B. Deverá ser brasileiro nato ou naturalizado e descompatibilizar-se em relação ao seu atual mandato até 6 meses antes do pleito. Isso está certo ou errado? Esse está errado, Daniel, porque presidente da República não pode ser brasileiro naturalizado, bem tranquilo. Letra C. Deverá ser brasileiro nato ou naturalizado e renunciar ao seu atual mandato até 3 meses antes do pleito. Tranquilo, eu mato a B e mato a C de cara. Bem tranquilo. Letra D. Deverá ser brasileiro nato e renunciar ao seu atual mandato até 6 meses antes do pleito. Isso está certo ou errado? Opa, se eu tinha dúvida quando eu li a A, agora eu não tenho mais dúvida, porque eu sei que o camarada ele tem que renunciar, ele tem que se afastar do cargo, e não é temporariamente, ele tem que sair do cargo, tranquilo? A letra D é a resposta correta. A letra E, afastar-se temporariamente, também estaria errada, coisa bem bacana, pode passar aí. Gente, isso aqui é o que há em prova da FCC. São as condições de alistabilidade, ou seja, quais são as regras para que o camarada possa fazer o seu chamado alistamento eleitoral? Ou quais são as regras que impõem o direito ao voto? Então nós temos essa questãozinha legal. O alistamento eleitoral é facultativo para os estrangeiros? Não. Maiores de 65 anos? Conscritos durante o período de serviço militar obrigatório? Analfabetos? Sim. E letra E, maiores de 16 anos e menor de 21 anos? Errado. Gente, vamos ver as regras de alistabilidade bem tranquilo. Primeiro, quem está obrigado a votar? Maiores de 18 anos. Beleza. Quem está facultado o direito ao voto? Maior de 16 e menor de 18. Analfabeto. E os maiores de? Maior de? Gente, 70. 70. Se não der, 70 de novo. Ridículo. Foi mal. É porque veio assim, né? Espaço voluntário. O que é isso? Hã? É o tempo? Menos um? Uma piada foi legal. 70 de novo. Cuidado, porque você sabe que está falando do idoso. Maior de 70, você sabe que está falando do idoso. Aí o cara joga maior de 65 lá na hora e você cai na pegadinha, não pode cair. Tudo bem? Decore isso aí. O que é isso? Porra, todo mundo mostrando alguma coisa. 10 minutos? É que eu... Vai acabar? Então tá. Passa 12. Gente, caso concreto. A FCC ama caso concreto. Olha essa questãozinha aí, bem bacana de direitos políticos. O William, inglês, maior de 35 anos de idade, no pleno exercício dos direitos políticos na Inglaterra, residente na capital do estado do Acre, há 5 anos, e filiado a determinado partido político, deseja concorrer às eleições no Brasil na forma da Constituição Federal. William, beleza. Primeiro, eu tenho que entender, gente, a historinha. E para eu não esquecer o 31, para eu não esquecer nada, eu sublinho informações que são importantes no caso concreto. São informações que eu tenho que olhar na hora que eu vou resolver a questão. Por exemplo, eu estou nessa questão. O que é importante para mim? O nome do cara é importante? Estou nem aí para o nome do cara. O William, faz diferença. Inglês é importante? Opa, aqui tem uma informação essencial para resolver a questão. Ele disse a nacionalidade do cara e o cara é inglês. Beleza, aí eu coloco lá. Maior de 35 anos. Opa, eu não sei o que ele vai me pedir embaixo. Mas idade em direitos políticos é importante? Eu sublinho a idade. Aí depois eu venho.
no pleno exercício dos direitos políticos na Inglaterra. Gente, será que isso é importante? Gente, é tão importante, porque é isso aqui que vai derrubar você nessa questão. Porque o bizonho, ele vê que o cara é inglês, mas depois vê, não, no pleno exercício dos direitos políticos, ele esquece de ver que é na Inglaterra. Ou seja, o cara continua estando aonde? Na Inglaterra. Tipo assim, ele não tem vínculo jurídico com o Brasil. Ele é inglês com direito político na Inglaterra. Aí ele continua. Eu queria continuar a questão, é possível? Cadê a questão, meu Deus? Pode voltar mais uma. Ah, bacana, boicote total. Aí, beleza. Caraca. Pode voltar, o que aconteceu? Pode voltar mais uma. Aê, beleza. Olha só. Aí depois, filho, cadê? Residente no capital do Acre, isso é importante? Gente, residir no Brasil sendo inglês para direitos políticos, não faz diferença alguma se ele reside no Brasil. Aí olha onde a FCC te sacaneou. Ela colocou como a última informação, que é aquela que vai ficar mais guardada na sua mente, ela colocou assim, filiado a partido político. Aí o bizonho do aluno esquece o que leu e fica ali, ele é filiado a partido político, então ele pode. Gente, não pode nada. Ele é inglês, ele tem direito político na Inglaterra e é filiado a partido político, não falou mais nada. Eu circulo isso e vou para a questão. Letra A. O William não tem condição de elegibilidade. Isso está certo ou errado? Certo. O William é estrangeiro. Não importa se ele tem direito de partido político, se ele tem pleno exercício, ele é estrangeiro. Se ele é estrangeiro, ele não tem um requisito básico, que é ser brasileiro para ter direito político. Pronto, matou a questão. Matou a questão com muita tranquilidade. Olha a letra B, aí vem ridículo. Poderá concorrer ao cargo de vereador, deputado. Aí a FCC começa a distrair a sua atenção. Aí ela joga a questãozinha da letra B para quê? Para você esquecer das informações que são importantes e começar a pensar em quê? Na idade. Aí tu vai lá, ai meu Deus, ele tem idade? Não tem. É isso que a FCC faz com você na hora da prova. Distrai a sua atenção. Concentrou, não tem como errar a questão. Pode passar agora. No que concerne aos direitos políticos, no termo preconizado pela Constituição Federal de 88, então aqui nós temos uma questão bem típica da FCC, onde ela aborda vários temas dos direitos políticos. Olha que legal. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando a eleição que ocorra até 6 meses antes da data de sua vigência. Certo ou errado? Errado por quê? 1 ano. Gente, onde aparecer número no texto constitucional, tem questão de prova para a FCC. Se é 1, ela vai tirar e vai colocar 6 meses. Fica ligado nisso aí. Letra B. Se o cidadão Pietro tiver cancelado a naturalização por sentença transitada em julgado, os seus direitos políticos serão cassados. Certo ou errado? Por quê? Não existe cassação de direitos políticos. Pronto, está escrito isso na Constituição. Letra C. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 30 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Certo ou errado? Por quê? 15 dias, onde tem data, preste atenção. Letra D. Moisés, prefeito de um determinado município do Estado brasileiro, no primeiro mandato, é filho do governador do mesmo Estado, mas poderá se candidatar normalmente à reeleição nas próximas eleições, inexistindo qualquer vedação legal. Certo ou errado? Tá certo? Mas ele é filho. Mas ele é candidato à reeleição. Se ele é candidato à reeleição, a vedação não encosta nele. A incompatibilidade não vai afetar ele. Então, bem tranquilo. Letra E. O militar alistável elegível e se contar mais de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Certo ou errado? O que ele fez aqui? Ele trocou informação. Se você tem menos de 10 anos, tem que se afastar. Se tem mais de 10 anos, é agregado e depois vai parar inatividade. Tranquilo? Mais uma questão. Aqui, gente, questãozinha bem bacana da FCC, partidos políticos. Questão simples. O que é isso? Todo mundo, não se distraia. Desculpa. Olha só, partidos políticos. É só ler o artigo 17. Cara, não tem erro. Não é prova do TRE que você vai fazer amanhã. Amanhã é INSS. Então, se tiver que cair alguma questão sobre partido político,
ele vai fazer Ctrl+C, Ctrl+V. No máximo que ele pode fazer é colocar um casinho concreto como esse aí. Olha que questão bacana. Um grupo de cidadãos brasileiros pretende criar um partido político com as seguintes características. Letra A. Programa voltado à defesa dos interesses das minorias étnicas. Letra B. Divulgação junto às instituições de elaboração e aplicação das leis, inclusive as forças de segurança pública, de ideias e práticas relacionadas à preservação de costumes e tradições das minorias étnicas. Tranquilo. Letra C. Atuação restrita ao território dos estados da região norte do país. Opa, isso já te gera um incômodo, não é verdade? Você leu isso e já ficou assim, ou tem alguma coisa errada aqui. Mas continue. Letra D. Possibilidade de captação de recursos financeiros junto a entidades governamentais e não governamentais, nacionais ou estrangeiras. Letra E. Coligações eleitorais apenas com partidos do ideário programático compatível com o seu, não havendo obrigatoriedade, contudo, ter vinculação entre as candidaturas em âmbito estadual e municipal. Bem tranquilo. Temos todas as informações, vamos para a questão agora. Pode passar? Considerada a disciplina constitucional da matéria, não seria admissível a criação desse partido político, porque há. Então ele já diz para você o que ele quer. Ele está dizendo, não é admissível a criação desse partido político, você tem que criar agora e descobrir qual a justificativa dentre essas que justifica a não criação do partido político, ou que não pode criar o partido político. Letra A. Defesa de minorias por partido político é contrário ao regime democrático e ao princípio da igualdade, o que é proibido pela Constituição. Gente, eu pergunto, essa defesa das minorias é algo que é contrário à Constituição? Isso inviabiliza a criação de partido político? Não, claro que não. Então essa eu já descarto, essa não é o que eu quero. Letra B. Divulgação de ideias junto às forças de segurança pública é forma de atuação paramilitar, o que é expressamente vedado aos partidos políticos pela Constituição. Eu pergunto, difundir o ideal junto à força de segurança pública, isso ofende a Constituição? Isso impede a criação de partido político? Não, não tem nenhuma vedação aí. Letra C. Constituição do partido político que tenha sua atividade restrita a uma região do país é inadmissível, exigindo-se que possua caráter nacional. Eu pergunto, partido regionalizado, isso inviabiliza a criação do partido político? Sim, pronto, achei a resposta. Eu lembrei do texto constitucional e achei a resposta. É só isso que você vai fazer amanhã na prova do INSS. Tranquilo? Eu acho que eram essas as questões. Acabou, né? Olha só, para encerrar aqui. Gente, tranquilidade, respire fundo. Ficou nervoso com a questão? Levante, vá no banheiro, se espreguice. Concentre-se no dia da sua prova. Preste atenção no comando da questão. Cuidado com as palavrinhas que a FCC sempre utiliza. Vedado, permitido, proibido. Ok? Não esqueça de levar as coisas básicas. Identidade, caneta, seu bisonho. Transparente. Tudo bem? E ó, estaremos com vocês. Amanhã eu estarei fazendo prova lá na FAG, né? Mangueirinha na cabeça, eu serei o primeiro lugar. Quem vai para Mangueirinha? Quem está concorrendo a Mangueirinha? Mangueirinha aí, meus concorrentes Mangueirinha. Estou nem aí para vocês, tá? Vocês não estudam não, seus vagabundos, vocês verem. Né? Vou arrebentar amanhã. Mangueirinha eu estou lá. Já fiz um esquema com o professor Pablo, ele vai me passar todo o esquema de português. Já fiz um esquema com o professor Marcon e com a professora Lília também. Nós estamos com os negócios conectados, vai ser bem legal, vou gabaritar essa prova. Primeiro lugar é meu, hein, guria? Quero só ver, hein? Estou te encarando amanhã lá. Galera, nosso coração está com vocês. Onde você estiver, você da NET, onde você estiver no Brasil, nosso coração está com você e amanhã nós faremos todos uma boa prova. Beleza? Era só isso aí, direito constitucional. É só gabaritar amanhã direito constitucional e chegar. Daniel, gabaritei. Eu vou falar, eu sei, eu já sabia que você ia gabaritar.